E aí, nessa crise de reforma agrária, né? Vamos botar aí, né? Nessa crise de reforma agrária, camponeses, camponeses, o Congresso em chamas, né? Vamos colocar aspas também aí, tudo põe aspas, né? Como eu já disse, tudo põe aspas. Jango assume a presidência. Jango assume a presidência. E como ele assume a presidência? Aí que vem a questão. Ponto terceiro do vídeo. Jango assume a presidência. De como? Qual forma ele assume a presidência? Vamos ler? Jango assumiu a presidência com ampla margem de desconfiança de diversos setores e sob controle do Congresso, iniciando seu governo sob regime parlamentarista. Buscou assim compor com grupos conservadores, em especial do PSD, de modo a garantir a governabilidade. Então você percebe que, né, politicagem, né, as pessoas vêm falar de, o Bolsonaro é isso, o Lula é ridículo, o Lula fez politicagem com o PMDB, a Dilma fez com o PSDB. Cara, é sempre isso, sempre tem politicagem. Pra ter governo, tem que fazer, tem que fazer com chavo, né? Tem que ter. Infelizmente é assim que funciona, entendeu? Tem que ter, né? Eu falei que não é da opinião, mas política é uma bosta mesmo, né? Saco. O PSD era não só o maior partido do Congresso, como também um dos componentes da coalizão governista. Por outro lado, Jango tinha compromisso... Gente, guarda essa frase. Guarda essa frase. Guarda essa frase. Que essa frase você vai conectar ao final, né, do dia 31 de março de 64 com golpe. Aspas. Com golpe. Por outro lado, Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. E à frente dos quais se encontrava, entre outros, Leonel Brizola. Guardou essa frase? Vou falar de novo. Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. Fechou? Guardou? Então guarda, fixa essa frase na sua cabeça. Guarda, fixa, fixa. Ok. Meses após a posse de Jango, tem o Congresso Camponês de Belo Horizonte. Ok? E nesse congresso, não vou botar aqui o que o objetivo, as características, não. Eu só quero dizer aqui as duas forças que tem ali dentro, ok? As duas forças que estão ali pesando, ali dentro do congresso, ok? Que é a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, o TAB, ok? E as Ligas Camponesas, ok? Então guarda isso aí. Tudo tá se conectando para chegar ao dia 31 de março de 64, ok? Vai se apegando nisso aí, ok? A UTAB é ligada ao PCB. Ao PCB, ok? E essa cadeira já tá me irritando com esse barulho novamente. A UTAB é ligada ao PCB. E as ligas camponesas, elas têm idealizações da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e a pauta delas é a seguinte. A pauta delas é a seguinte: a reforma agrária vai sair, abre aspas, na lei ou na marra, fecha aspas. Continuando o governo do Jango. Tem a criação de sindicatos, tem a criação da categoria do trabalhador rural, 1962. Em 1963, tem a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Aí você pergunta, tem a participação da igreja? É claro que tem a participação da igreja. Vamos lá, Igreja Católica. Vamos lá. Sinto que essa parte que eu falei, é claro que tem Igreja Católica, vai dar ruim pra mim.
Vai ter pessoas comentando aqui embaixo coisas ruins para mim, mas vamos lá. Outra força foi a Igreja Católica, que, embora ocupando uma posição predominantemente conservadora e buscando neutralizar a influência das esquerdas no campo, terminou por produzir forças de atuação bastante distintas. A presença da igreja na área rural era bem mais antiga do que a dos grupos de esquerda, tendo atuado de maneira geral próxima dos grandes proprietários. A partir mais claramente dos anos 1950, algumas mudanças começaram a ser notadas. Em 1950, Dom Inocêncio Angelker, eu não sei falar, desculpa se estiver errado, bispo de Campanha em Minas Gerais, alertou em sua pastoral para a chegada de agitadores à área rural e para o perigo de a igreja vir a perder os camponeses, como segundo ele já havia ocorrido com o operariado. Conclamava assim a pastoral e também os proprietários a se anteciparem à revolução, promovendo a melhoria das condições de vida das populações rurais. Sua pastoral tinha o título de Conosco sem nós e Conosco sem nós ou contra nós se fará a reforma rural. Dessa forma, foi durante a década de 1950 que a igreja começou a atuar mais sistematicamente junto ao campesinato, inclusive organizando. Da ação mais conservadora da igreja surgiu o chamado sindicalismo cristão. Mas sempre há um salvo, né? Sempre há um exceto. Eu aprendi em direito que para toda lei tem um salvo, né? Sempre. Então, vamos lá, o salvo. Vamos lá, o salvo do conservadorismo cristão. Vamos lá. Não foi essa, porém, a única linha de ação que resultou da implementação da doutrina social da igreja no campo naquele momento. Outro desdobramento foi a conformação de um grupo de esquerda católico que terminou se afastando da igreja, opondo-se à ação dos círculos operários e aproximando de qual partido? Do PCB. Isso se deu em larga medida pela ação de jovens que haviam trabalhado na promoção da sindicalização rural por meio de um programa voltado para a educação pelo rádio, o Movimento de Educação de Base, MEB. Foi importante no trabalho desenvolvido pelo MEB a presença dos quadros da Ação Católica, outra entidade leiga criada nos anos 1930 no Rio de Janeiro, pelo cardeal Leme. Aqui vem como era formada essa Ação Católica. Esses grupos acabaram adotando posturas mais à esquerda e criando uma organização autônoma em relação à hierarquia da igreja e de caráter claramente político, a Ação Popular. Foi o PCB, em aliança com a AP, a Ação Popular, que terminou por controlar o processo de criação da CONTAG, sendo o primeiro presidente Lindolfo Silva, antigo dirigente da UTAB e militante do partido. Então, nesse contexto tumultuado, no contexto político, Jango, Congresso, nós temos aí também a Igreja Católica, os grupos, esse conservadorismo da igreja, e dentro desse conservadorismo tem sempre a ovelha negra da igreja, né? Põe as aspas aí, né? Porque, pra mim, a ovelha negra da igreja são pessoas que pensam um pouco mais além, ok? Que pensam diferente e se afastam da igreja, né? E temos aí a radicalização das ligas camponesas, Movimento Revolucionário de Tiradentes, MRT. E quarto ponto, vamos votar a reforma. Vamos votar a reforma? Vamos ao Congresso? Vamos lá. Apaziguar o PSD, ainda que sem eliminar as pressões dos movimentos populares, era importante para o governo naquele momento, quando tentava aprovar no Congresso um projeto de emenda constitucional que viabilizaria a reforma agrária. Embora houvesse recursos jurídicos que possibilitavam a desapropriação de terras, não havia, segundo as alegações do governo, condições financeiras para a realização de uma reforma agrária no país na extensão necessária. Resumindo, era o seguinte: para fazer a reforma agrária, tinha que ter um montão de dinheiro, ok, para dar, ok, em retorno a essa distribuição de terra.
Só que o país, naquele momento, supostamente, quem já viu meu vídeo anterior, sempre quando eu falo de política, eu ponho supostamente, porque pra mim não se pode confiar em político, ok? Mesmo que um dia eu queira ser político, ok? Eu vou falar supostamente até pra mim também. Então, supostamente naquela época, não tinha esse montão de dinheiro pra dar. Assim, toma. Entendeu? Então, assim, ficou aquela coisa, sim ou não? Pode fazer reforma ou não pode fazer reforma? Jogo tá ferrado ou jogo não tá ferrado? Os camponeses estão ferrados ou não ferrados? Os camponeses. Os camponeses vão ficar revoltadinhos com o Jango ou não vão ficar revoltadinhos com o Jango? Vamos lá. O mesmo artigo 141 da Constituição que permitia as desapropriações determinava em seu parágrafo 16 que elas deveriam ser feitas mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Assim, seria de tal monta o volume de recursos necessários de uma só vez para a realização das desapropriações que a reforma agrária ficaria inviabilizada. O que propunha o governo diante disso era que se alterasse a Constituição, ou seja, vai ter uma emenda constitucional, a Constituição, para poder aí sim votar a reforma agrária. Vamos lá. O que propunha o governo diante disso era que se alterasse a Constituição de modo a permitir que as indenizações fossem pagas em títulos de da dívida pública, resgatáveis em prestações. Essa posição já havia sido defendida por João Goulart no Congresso Camponês de Belo Horizonte, em 1961, e continuou a ser defendida por ele até o golpe de 1964. Passou a emenda constitucional? Claro que não! A derrota da emenda não determinou o fim das investidas do governo. Ela foi acompanhada pela intensificação das pressões do governo sobre o Congresso e também dos grupos de esquerda, de organizações de trabalhadores e movimentos sociais. Manifestações e protestos, resistências, greves e ocupações de terras tornaram-se mais decorrentes no período, atuando como formas de pressão e sendo lidas como sinais de alerta de que, caso não viesse como lei, a reforma agrária seria feita pelos próprios trabalhadores rurais. Então vamos lá. João Goulart, nosso querido Jango, assume a presidência num contexto que a reforma agrária é dita como a questão que vai mudar o país, ok? E essa questão agrária é colocada em pauta, tipo assim, é ela que tem que ser votada e passada, ok? Essa questão agrária aflora o sentimento, principalmente do campo, certo? Obviamente. Nós temos o declínio dos engenhos, nós temos o êxodo do campo para o urbano, ok? Porém, quando chega ao Congresso e vai tentar votar, ocorre? Não, claro que não. Como que iria votar isso? Não vai votar, gente. Gente, vem pra hoje. Vem pra hoje. Na eleição para o PT, eu lembro, eu tinha 12 anos. Lula era o herói que iria mudar o país, ok? Gente, eu não tô aqui querendo defender ninguém não, ok? Nem jogar culpa em ninguém, ok? O meu papel aqui como historiador tipo, analisar todos os lados de uma moeda, ok? Mas o Lula seria o cara da esquerda que iria mudar o Brasil, ia fazer reforma agrária, ia fazer tudo, ia mudar, ia acontecer, Entrou. 13 anos de PT. Quando que foi feita a reforma agrária? Nunca! Nunca! Sabe por quê? Não vai dar, não vai trazer benefícios. Distribuir as terras para os pobrezinhos? Não vai dar não vai passar nunca isso. É a mesma coisa que aquele projeto de lei do Clodovil Hernandes,
de diminuir a quantidade de deputados para 250. Sabe quando vai passar esse projeto de lei? Nunca! Nunca vai passar esse projeto de lei. Nunca. Vai ficar lá arquivado pro resto da vida. Entendeu? Então chega o Congresso, voltando à pauta, porque eu me empolgo, não adianta. Ai, que barulho chato infernal. Aí volta, vai ao Congresso, entendeu? Aí tem que fazer. Aí começa, né? Vai lá. Aí começa. Ah, mas de acordo com o artigo 141, não pode fazer reforma porque tem que ter muito dinheiro para distribuir, para dar pro pessoal, porque tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí, vamos lá, tem que fazer a emenda constitucional para poder mudar essa lei da Constituição, para aí sim votar a reforma agrária, entendeu? Ou seja, não passa a emenda constitucional, não passa a reforma agrária, ou seja, fica todo mundo... Põe aspas aí, ok? Eu tô resumindo para depois você ler, estudar e incrementar o meu vídeo. Ou seja, fica todo mundo contra o Jango. Estão entendendo o contexto da situação aí? Estão entendendo o contexto? É isso aí.